Bom bom dia, paz esteja conosco, dando início a mais um pão diário nessa manhã tão abençoada a qual o Senhor nos deu e que nós possamos refletir nessa manhã em relação à sua palavra, aquilo que Ele tem para nos trazer nessa manhã. E como eu costumo dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Então que Deus desde já possa se sentir à vontade para estar entre nós. Que Deus possa se sentir à vontade para estar aí aonde você está e te abençoar, aonde quer que você esteja. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento que você estará ouvindo esse pão diário. Mas que a graça e o poder de Deus venha a ser sobrenatural. Que as coisas de Deus aconteçam de forma extraordinária na tua vida. E que nós possamos hoje refletir, que nós possamos hoje aprender e que nós possamos hoje estar na presença de Deus para que Ele venha nos tratar, para que Ele venha nos sarar, para que Ele venha nos tirar até mesmo, às vezes, da solidão, da angústia, da dor, do medo. Quantos de nós estamos preferindo estar sozinho, num tempo a sós, para que a gente possa estar na presença do Senhor? Porque os momentos de quietude com Deus nos fortalecem para emergências futuras. É necessário, às vezes, a gente ter um tempo a sós com Deus para que a gente possa ter essas emergências futuras com Ele. Momentos que nós queremos paz, momento que nós queremos ter sossego, momento que talvez você não queira estar com ninguém e momento que às vezes você quer estar só. O próprio Jesus disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Ele fala isso em Marcos 6, até o próprio Senhor, Ele quis um momento só para Ele. Até o próprio Senhor, no momento da sua dor, da sua angústia, no momento da sua tristeza, Ele teve esse tempo a sós para Ele. Bom dia, Mônica, um abraço para Canaã dos Carajás, que Deus abençoe. Mas hoje eu quero falar de algo, Márcia Salles, minha amiga, Deus abençoe também, lá em São Paulo. Hoje eu estou com São Paulo, estou com Canaã dos Carajás, glória a Deus. Mas que Deus nessa manhã venha falar ao nosso coração, amado. Que há um momento que até o próprio Senhor, Ele quis se retirar, Ele quis ter essa quietude. Porque como a palavra diz aqui, Ele fala, olha, os momentos de quietude com Deus nos fortalecem para emergências futuras. Então que a gente possa ter esse momento com Deus, mas que a gente não possa esquecer a Deus. Muitos de nós queremos nos isolar, estarmos sozinhos num momento de dor, de dúvida, mas nossa, glória a Deus. Mas que nós possamos estar alicerçados em Cristo. Que Jesus jamais vai nos trair. Que Jesus jamais vai nos abandonar. Amém? Hoje eu quero falar no Pão Diário um pouquinho para a gente superar a solidão. Quantos estão se sentindo assim nesse exato momento? Solitários, com medo, achando-se desamparado, talvez traído, talvez excluído dos grupinhos, das amizades, porque isso tem acontecido muito, amado. As pessoas hoje, elas formam panelinhas, grupinho, e acabam esquecendo de viver o verdadeiro amor de Cristo. E às vezes, por estarem assim, exclui alguns, e muitos têm se sentido assim. O sentimento de solidão pode nos impedir de viver grandes coisas que Deus tem para nós. Porque, amado, às vezes a inclusão, a exclusão, a separação, a divisão, acaba impedindo não só a pessoa que está sendo excluída, a pessoa que está sendo separada ou então esquecida, de viver aquilo que Deus tem para viver. Mas todos acabam esquecendo de viver o que Deus tem para viver. Porque o que Deus tem para nós é amor, o que Deus tem para nós é compreensão, o que Deus tem para nós é amarmos uns aos outros, mesmo que não sejamos iguais, porque ninguém é igual. E todo mundo passa por lutas, por guerras, por problemas, todo mundo tem as suas adversidades, todo mundo passa o seu dia mal. E nem sempre as pessoas entendem uns aos outros. Por vezes, até pessoas mais próximas podem nos abandonar, não é verdade? Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós já fomos abandonados, esquecidos por pessoas que às vezes são tão próximas? Mas eu quero te dizer algo nessa manhã. Deus é fiel e Ele nunca vai nos desamparar. O homem, o amigo, eles podem até nos excluir, nos abandonar. Mas sabe de uma coisa? Deus jamais irá te abandonar. Quando você se sentir sozinho, louve, agradeça a Deus,
por todos os planos maravilhosos que Ele tem para você. Porque, amado, não é homem que vai fazer os planos de Deus se cumprir na tua vida, nem pessoas. Aqueles que estão se achando, aqueles que estão se posicionando, aqueles que talvez achem que estejam à frente de tudo e todas as coisas, que acham que estão no controle das situações, esses não são nada, diz o Senhor para ti nessa manhã. Sabe o que Ele está falando para mim e para ti? Que Ele, é só Ele que pode fazer as maravilhas que tem para acontecer na sua vida. Isso são a armadilha do diabo para nos entristecer, para fazer ficarmos tristes e sair do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus jamais vai nos abandonar e que quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, vamos louvar, né? Porque eu estou me incluindo nisso aí. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor para que Ele possa cumprir os planos que Ele tem na nossa vida, porque ninguém vai poder frustrar aquilo que Deus tem para mim e para você, ninguém. E quando nós louvamos e adoramos a Deus, nós trabalhamos no nosso coração e Ele expande uma visão que você não precisa de pessoas às vezes para que te exclua ou que você se sinta só, mas que você precisa estar em comunhão com Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele não nos trai, Ele não nos abandona, Ele não nos joga pedra, Ele não nos joga paulada, Ele não fala mal de nós. Deus é o nosso melhor amigo, ainda que tenham te abandonado. E Deus está falando com pessoas hoje que vão entrar ainda. Você pode estar se sentindo assim excluído, abandonado, mas Deus não te abandona não. Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te trair, jamais vai te caluniar, jamais vai jogar pedra em você, jamais vai falar por você pelas costas. Infelizmente, isso tem acontecido dentro das igrejas e não é de hoje, é todos os tempos. Nós sabemos que isso acontece. Mas Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para nós, independente de quem quer ou não. Se as pessoas estão incomodadas contigo, dá um glória a Deus, é sinal que a gente está fazendo a obra de Deus, é sinal que a gente está agradando a Deus, e o diabo se levanta e ele vai usar quem? Pessoas para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, para tentar nos deixar para baixo. E aí, amado, não foi só com você que isso aconteceu. Aconteceu com Davi, aconteceu com Paulo, até com o próprio Jesus. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus em Samuel, 1 Samuel 36 diz assim: Davi afligiu-se em extremo, porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda do seu filho e filha. Mas Davi se confortou no Senhor, o seu Deus. Olha aqui, o povo que andava com ele, o povo que estava com ele, queria o quê? Apedrejá-lo. Amado, não espera pedrada, paulada de quem está lá fora, não. É do povo que anda contigo. É do povo que está próximo de você. Mas é para que se cumpra a promessa de Deus na nossa vida. Amados, quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes nós nos frustramos e nos decepcionamos? Mas eu quero, nessa manhã, compartilhar algo contigo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, como palavra, como alimento, que nós devemos aprender. Quando os nossos sentimentos, quanto aos nossos sentimentos e quando nós nos sentimos sozinhos em relação a tudo isso. Porque essa é a sensação, é isso que o diabo quer, o quê? Que nós venhamos nos sentir sozinhos, para que nós venhamos olhar para as pessoas, próprio Davi, amado. Aqueles que o amavam, aqueles que o seguiam, agora estavam apedrejando, jogando paulada, apontando, criticando, falando mal de Davi. Então Davi se sentiu o quê? Sozinho. E eu sei que tem pessoas que estão assim, se sentindo sozinho, desanimado, mas vamos fazer o quê? Louvar a Deus, porque Ele jamais irá nos abandonar. A todos, amados, todos nós na vida cristã vivemos momentos de ansiedade e de solidão. Você nunca passou por isso? Claro que sim. Todos nós. Porque servir a Deus não é fácil. Servir a Deus a gente incomoda. Servir a Deus levanta pessoas contra nós. Servir a Deus é ter momentos assim de ansiedade, de solidão. Você já passou por isso? Um momento que você quer estar sozinho, que você não quer estar com ninguém e que você quer estar ali só no teu cantinho. São esses momentos que determinam que espécie de cristão que nós somos.
Essa situação pode nos deixar com uma relação mais íntima com Deus ou nos afastar de Deus. Tudo depende da forma de como nós vamos enfrentar esse momento. Porque se esse momento de solidão, de dor, de angústia, de medo, de traição, de apedrejamento, do que aconteceu com o próprio Davi aqui na palavra, ou isso nos afasta de Deus, ou isso nos aproxima mais de Deus. Porque, amado, muitas vezes nós nos retiramos, nós saímos de cena, não é que nós estejamos retrocedendo, mas é um momento que você precisa se alimentar do Espírito, da presença de Deus, para que você não retroceda, para que você não abandone, para que você não saia. Mas existe dois lados. Ou você se aproxima para Deus e vai chorar para Deus, eu vou chorar para Deus, contar tudo para Deus, ou você se afasta de Deus e se afasta de tudo e de todos por conta desses momentos que às vezes acontecem na nossa vida. Então, amados, nós possamos hoje entender uma coisa. Se você está precisando de um tempo, se você quer estar a sós, seja com Deus, esteja com Ele. Escute aí o que a Mônica está botando o hino da Cassiane com muito louvor. E ele diz para nós, vinde repousar um pouco, a parte num lugar deserto. Deserto é um lugar que não tinha ninguém. Isso aqui está em Marcos capítulo 6, 31. O próprio Jesus fazia isso. O próprio Jesus se retirava para um lugar deserto, onde estava só ele, para ter intimidade com Deus, para ter a quietude da alma, porque talvez estivesse agitada, agoniada, desesperada. Nós devemos considerar, amado, que Deus também, o próprio Jesus, precisou desse momento a sós. É interessante em tudo isso que a gente pensa que isso acontece só com a gente. Não é só comigo, nem só com você. Davi, em momentos de angústia, ele aprendeu a fortalecer-se no Senhor. Diferente de muitos que abandonam a igreja, abandonam a Deus, saem da presença de Deus, saem até mesmo da igreja. Mas preste uma atenção aqui, Davi, nos momentos de angústia, ele aprendeu a se fortalecer em quem? No Senhor. Talvez esse tempo seja teu e Deus, intimidade com Ele, te fortalecer nele. Porque, amado, o que Deus tem para fazer na tua vida não é homem que vai interferir, não. Vai ser só você se afastar dele. Tem pessoas que acham que tem poder e controle na mão. Não tem não, amado. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, pode se levantar quem se levantar. Pode sim querer impedir quem quiser impedir. As maravilhas de Deus, as bênçãos que Ele tem para você, ninguém vai poder impedir na tua vida. Dá um glória a Deus. Porque às vezes as pessoas se levantam para tentar te paralisar, para tentar te amedrontar, para tentar te afastar. E talvez você esteja se sentindo assim nessa manhã. E Deus está falando contigo. É a resposta de Deus para mim e para você. O que Deus tem para fazer na tua vida não é homem que vai interferir. Não é ninguém que vai poder parar. Aquilo que Ele planejou, aquilo que é projeto de Deus para nós, vai acontecer na nossa vida. Observe que isso não aconteceu só com você, nem só comigo, e nem acontece dentro do âmbito que nós vivemos. Davi, no momento de angústia, ele aprendeu a fortalecer-se no Senhor. Quantos seus 400 leais companheiros que estavam com ele queriam apedrejar? Sabe aqueles que andavam com Davi? Pois é, eram os mesmos que queriam jogar pedra, os mesmos que estavam condenando. Quanto aqueles que eram de sua confiança queriam o quê? Apedrejá-lo. Amado, quando ele estava sobrecarregado com essa situação que ele estava enfrentando, ele preferiu estar sozinho, buscando força em Deus, buscando o Senhor, buscando na presença do Senhor, para que ele pudesse ser fortalecido. Talvez nesse dia você queira estar sozinho, talvez você não queira ver ninguém, nem falar com ninguém, mas fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, porque Ele vai te entender, Ele não vai te apedrejar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te jogar paulada. Davi estava aqui angustiado, porque os 400 fiéis que andavam com ele, aquele povo que era da sua confiança, agora queria o quê? Apedrejar Davi. E quantos de nós estamos passando por isso? Me diga. Quantos de nós já passamos por isso? As pessoas que andam com a gente, as pessoas que estão caminhando com a gente, querendo te apedrejar, te apunhalar, falar. Deus está falando conosco, está trazendo resposta hoje para mim e para você. Quem está conosco é Deus. Nós não precisamos, não é homem que vai fazer o teu milagre. Não é o homem que vai te conduzir para as maravilhas de Deus. É o próprio Deus que vai fazer na tua vida. Aleluia! Paulo também experimentou isso, amado. Não foi só Davi, não foi só você, não foi só eu. Paulo, ele experimentou e ele buscou a presença do Senhor. Paulo, ele sentiu o Senhor do seu lado quando ele foi abandonado, quando ele estava sozinho, quando ele tinha que se apresentar ao Império Romano de César para ser julgado.
Ele também se sentiu assim sozinho, mas ele sentiu a presença de Deus ao seu lado. Todos os seus amigos e irmãos que tanto amavam não estavam com ele na hora que ele mais precisava. Não estavam. E é assim comigo e com você. Na hora que a gente mais precisa, amado, às vezes que a gente se sente mais sozinho, é porque o próprio Paulo diz aqui, ó, quando ele mais precisava, aqueles que confiavam nele, aqueles que amavam, aqueles que queriam estar com ele, não estavam na hora que ele mais precisou. Esse momento foi um momento que Paulo se sentiu sozinho. Talvez hoje Deus está falando com você e você esteja se sentindo sozinho, sozinha, mas Deus está falando com você nessa manhã. Não é só você que passa pelo momento da solidão, da dor, da angústia, do medo. Paulo passou por isso. Davi passou por isso. Você passou, deve estar passando. Eu passei, estou passando. Deus, ele está falando conosco. É resposta de Deus. Ninguém vai poder impedir o agir dele na tua vida. O que ele tem para fazer para você não é homem que vai determinar a tua vitória, nem o teu milagre. Eles podem até se levantar, eles podem até ir contra ti, eles podem até tentarem fazer com que não aconteça. Mas eu quero te dizer uma coisa bem certa nesta manhã. O que Deus tem para fazer na tua vida, ninguém vai poder impedir o agir dele. Ninguém, a não ser você, desistindo dos teus sonhos. E não pense que só foi você. O próprio Jesus, ele recebeu a ajuda sobrenatural de Deus. Jesus também se sentiu assim. Sofreu a maior agonia humana da história, Jesus. E quando aqueles que lhe prometeram lealdade, o que fizeram com Jesus? O abandonaram, o negaram. Jesus se sentiu sozinho, amado. Jesus, uma multidão seguia, os seus discípulos seguiam, mas na hora que Jesus estava ali, na hora da sua dor, da sua angústia, eles o abandonaram. Quantos têm abandonado você? Quantos têm desistido? Olha só, quando aqueles que lhe prometeram lealdade lhe abandonaram, quantos estavam prestes a enfrentar as dificuldades, as situações da sua morte? Jesus estava ali para ir morrer, Jesus estava ali para ir ser crucificado, ele estava prestes a enfrentar a mais difícil situação a qual o ser humano poderia suportar. Jesus estava indo morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E o que os que prometeram lealdade a ele fizeram com ele? Abandonaram, o rejeitaram, o negaram. Vamos ter cuidado, amado. Essa pessoa que talvez esteja sendo negada, essa pessoa que talvez esteja sendo rejeitada, essa pessoa que talvez esteja sendo excluída, nós podemos hoje aprender com essa lição. Porque Jesus, ele tinha aquele povo que se dizia leal a ele. E na hora da sua dor, da sua morte, abandonaram, rejeitaram. Paulo, na hora que ele mais precisou, aqueles que diziam também lealdade a ele, nenhum acompanhou quando ele foi julgado, quando ele foi para aquela situação. Ah, meu irmão, Davi tinha 400 homens leais a ele. E os 400 homens agora queriam o quê? Apedrejá-lo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, se você está se sentindo assim, rejeitado, excluído, se as pessoas estão te excluindo e você quer estar sozinho, não deixa que isso venha te afastar das coisas de Deus, mas que isso possa te dar intimidade com Deus. Que você possa te fortalecer como Davi se separou para se fortalecer no Senhor. Deus fala contigo e traz resposta nessa manhã para você. Talvez a tua vontade agora é abandonar, sair, nem voltar mais para a igreja, nem congregar mais. Mas Deus está falando contigo nesta manhã. Te busca a fortaleza que é Ele. Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua dor, na hora da tua tribulação. Ele jamais vai te abandonar. As histórias de Davi, de Paulo, de Jesus, é muito semelhante à nossa história. Quantos de nós estamos enfrentando problemas? Quantos de nós estamos nos sentindo angustiados? Talvez desprezados, talvez traídos por pessoas que andavam e andam com você. Ah, amado, talvez um grupinho tenha te abandonado, ou um grupinho tenha te excluído. E você, talvez por conta disso, esteja se sentindo angustiado, angustiada. Porque não é legal, não é bom quando os teus que andam contigo fizeram o que fizeram com Davi, querendo apedrejá-lo.
Ou fizeram o que fizeram com Paulo, que abandonaram. Na hora que ele mais precisava, ele estava sozinho. Quantos de nós, na hora da nossa dor, da nossa angústia, a gente tem que enfrentar sozinho? Porque não tem ninguém do seu lado para lhe dar apoio. Não tem ninguém do seu lado para lhe ouvir. Assim Paulo se sentiu. Quantos têm se sentido como Jesus, que estava indo para a morte, no momento mais crucial da sua vida? E os que o andavam e os que prometeram lealdade para você te abandonaram. Deus está te dando resposta hoje, nessa manhã. Ainda que grupos tenham te abandonado, ainda que há grupos formados dentro de igrejas ou em qualquer lugar, em qualquer situação, estejam te excluindo, ainda que tenha pessoas te abandonando ou querendo te apedrejar, falando mal, eu quero te dizer uma grande verdade nesta manhã. Deus jamais te abandona, jamais te trai, jamais te joga pedra, jamais te dá paulada, jamais vai vir contra você. Que você nessa manhã possa tomar uma decisão, que nesse momento que você está passando de querer estar sozinho, que você possa buscar intimidade em Deus, como fez Davi. Na hora da sua dor, na hora da sua angústia, ele foi buscar fortaleza no Senhor. E a gente tem que ter cuidado com tudo isso, sabe por quê? Para que a gente não venha nos afastar de Deus. Porque Deus, ele é fiel, ele nunca vai nos desamparar. Mas o sentimento da solidão pode nos impedir de viver grandes coisas com Deus, porque muitas das vezes nós abandonamos e aí a gente deixa de viver o melhor de Deus na nossa vida. Deus jamais te abandonará. Isso é a resposta dele para a tua vida, para tudo que você está passando, para tudo que você está enfrentando, para tudo que você está vivendo. Deus tem resposta para ti hoje. Ele é contigo. Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu seguro bem presente. Ele caminha contigo quando ninguém quer caminhar. Ele te coloca no colo na hora da tua maior dor, na hora da tua maior angústia. Ele é contigo na hora que estão te traindo. Ele é contigo na hora que estão te apedrejando. Ele é contigo na hora que se levantam contra ti. Deus é comigo, declara isso nessa manhã. Deus é comigo. Deus, Ele é fiel. E nunca Ele vai nos desamparar. Mesmo quando a gente anda por vale das trevas e da morte, amado, não temeremos mal nenhum, porque Ele será contigo, Ele será comigo. Não é isso que Ele fala no Salmo 23, 23, versos 4? Que ainda que a gente venha andar no vale da sombra da morte, ainda que a gente venha andar pelas trevas, Deus vai estar conosco. Ainda que ninguém queira andar contigo, ainda que ninguém queira te ajudar, ainda que ninguém queira estar com você, andar com você, até mesmo falar com você, Deus, Ele fala contigo, Deus é contigo, Ele não te abandonou e jamais te abandonará, amado, em momento nenhum. Por isso não tema, porque diz o Senhor, eu estou com você, eu estou contigo, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudarei e sossegarei com a minha mão direita, porque eu te escolhi e tu és virtuosa, tu é valorosa, tu é valoroso, tu é vitorioso, tu é vitoriosa. Não deixa o diabo usar pessoas que estão próximo de você para te desanimar. Não deixa o diabo fazer com que pessoas venham paralisar você. Lembre-se, a gente não luta contra sangue nem contra a carne, mas é contra principado e potestade. Que nós possamos nessa manhã lançar fora toda a ansiedade, todo o medo, todo o espírito de solidão, toda a tristeza, toda a angústia, todo espírito de traição, tudo aquilo que o inimigo tentou nos parar por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de alguém. Deus está te dando resposta nessa manhã. Ele é contigo, Ele é fiel, Ele é o teu guarda de Sião. Ainda que se levante contra ti, o Senhor declara, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Nós precisamos andar na companhia de pessoas, mas que nós possamos saber com quem a gente anda e com quem nós podemos conversar e contar. Lembra que fiel só Deus. Só Deus, Ele tem fidelidade com você. Amém? Que essa palavra hoje possa ficar no nosso coração. Que nós possamos sair dessa tristeza, dessa dor, dessa solidão. Que nós não venhamos nos excluir porque estão nos excluindo. Vai lá e dê glória a Deus. Tá triste, louve. Tá chorando, louve. Tá feliz, louve. Tá decepcionado, louve. Tá frustrado, louve. Estão te traindo, louve a Deus. Glória a Deus por isso mesmo. Dá um glória a Deus bem alto. E quando vierem falar mal de você, glória a Deus. Quando vierem dizer glória a Deus, porque é assim que a gente derruba a muralha, é assim que a gente derruba a capeta e é assim que a gente constrange aquele que quer nos derrubar.
dando o quê? Glória a Deus. Saiba de uma coisa, Deus é contigo, Ele é fiel e Ele jamais vai te abandonar. Eita, glória! Eu quero abençoar hoje a vida da Vanessa Cinta, ela está online, por ter feito as minhas madeixas. Estou louríssima para a glória de Deus. Muito obrigada, Vanessa Sintra, por ter me abençoado. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus prospere 100 vezes mais na tua vida e que Deus venha realizar os desejos do teu coração, que tudo aquilo que você almeja você possa alcançar e que você tenha esse coração bondoso e que você sempre abençoe a vida daqueles que o Senhor colocar no teu coração, não só a minha, mas de muitas pessoas, porque Deus coloca pessoas para a gente abençoar, amém? Que Deus nos abençoe, Ana Franco, Rafael Oliveira, Vanessa Sintra, Kátia Nunes, a Helena Pina, todos vocês que estão aí vão compartilhando, como a Ana Franco acabou de compartilhar, que nós possamos nessa manhã, amado, glória a Deus, e levantar a cabeça. Se estão te humilhando, glória a Deus, é sinal que você está incomodando o inferno e Ele não vai deixar barato com você. Se estão te perturbando, glória a Deus também, porque você está alcançando o plano de Deus, o projeto de Deus na tua vida. E vamos ficar ligado que quando a gente está perto de receber uma grande bênção de Deus, quando a gente está perto de receber um grande propósito de Deus para a nossa vida, as pessoas se levantam para nos roubar a paz, para que a gente perca aquilo que Deus tem para nós. Se for preciso, faça o que Jesus fez mesmo. Se você quer um dia para ficar sozinho, fique. O próprio Jesus está aqui na palavra, eu li para você. O próprio Jesus, ele diz assim, vinde repousar um pouco, à parte num lugar o quê? Deserto, longe de tudo isso, longe de todas as pessoas. Tem momentos, amado, que a gente precisa estar sozinho, só a gente e Deus. Agora é a gente e Deus, não é a gente sozinho não, porque sozinho a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Aí o diabo vai alimentar a tua mente. Ah, tá vendo? A fulano fez isso, ciclano fez isso, olha isso. Não, é um tempo a só com Deus. Para quê? Fazer o que Davi fez. Ele se fortaleceu na palavra de Deus. Quando todos queriam apedrejá-lo, ele foi o quê? Se fortalecer na palavra de Deus. Então, se você está precisando de um tempo a sós, um dia, 2 dias, tire para você. Jesus fez isso. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi para um lugar deserto e foi buscar o que? A quietude e a paz. Porque você acha que Jesus também não ficava atribulado? Ele era homem, ele se fez homem. E o que eu senti, o que você sente, ele também sentiu. E ele está dizendo aqui em Marcos 6,31. E disse-lhe, vinde repousar um pouco, a parte num lugar o quê? Deserto. Onde não tinha perturbação, onde não tinha falácia, onde não tinham pessoas que não te gostam, né? Então, olha só, os momentos de quietude com Deus nos fortalece para emergências futuras. O que eu quero dizer para você? Que o momento que a gente passa de quietude com Deus, a sós com Deus, isso vai nos fortalecer para que no dia mal a gente possa ter reserva com Deus, para que a gente não venha ficar abatido, ferido, machucado, magoado, mas que a gente venha dizer glória a Deus. Glória a Deus, porque quando você glorifica, quando vierem dizer, olha, falaram mal de você, glória a Deus. Quando disserem, estão falando de ti, glória a Deus. Fulano não gosta de ti, glória a Deus, porque Deus gosta, Deus não fala, Ele te ama, Ele é contigo, Ele não te abandona, ainda que os teus te abandone, Ele jamais te abandonará. Assim como Davi, que os que andavam com ele, que eram fiéis a ele, quiseram apedrejar, não vai ser diferente com você. Você vai encontrar pessoas também que vão querer te apedrejar. Assim como Paulo, que na hora que foi para ali ser condenado, e aqueles que eram fiéis, tinham falado que tinham fidelidade com ele, nenhum estava com Paulo, ele se sentiu sozinho ali, mas Deus estava com ele, ele sentiu a presença de Deus. Sinta a presença de Deus hoje aí na tua casa, na tua vida, onde você está, mulher de Deus, homem de Deus. Eu vejo pessoas que estavam tentando até parar, desistir, mas Deus está dizendo, ei, eu estou contigo, eu sou contigo. E talvez você esteja como Jesus se sentiu, com uma multidão acompanhava os seus discípulos, mas na hora, no pior momento de Jesus na cruz, os abandonaram, o rejeitaram, e ainda disseram que não conheciam. Então, amado, diga comigo nessa manhã, Deus é comigo, Deus é fiel. E como já dizia Paulo, somente a tua graça me basta. Então não sofra por esse que está te jogando pedra, te dando paulada, que está falando de você. Diga, a tua graça me basta, somente a tua graça me basta, Senhor, amém? Vamos orar e finalizar. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele venha tirar todo o espírito da inclusão, do medo, da ansiedade, da rejeição, e que nós venhamos dizer que quem me ama é Deus, quem está comigo é Deus, quem está comigo é Deus, e jamais irá
me abandonar. Não deixa, não te importa se alguém te abandonou, se alguém não quer andar contigo, se alguém não quer falar mais contigo. Glória a Deus, bem forte mesmo, bem forte. Glória a Deus, siga em frente, siga o alvo que é Cristo e Ele é contigo, amém? Pai amado, Pai santo, Deus de poder, Deus de glória, nessa manhã nós te louvamos e adoramos, Senhor, porque eu sei que Tu está nos tratando, o Senhor está nos purificando. Ainda que uma multidão nos abandone, ainda que sejamos traídos, ainda que sejamos, Senhor, apedrejados, assim como Tu foste traído, foste abandonado, foste apedrejado, cuspido, açoitado. Pai, que nós possamos estar com a Tua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos desenvolver nesse período, nesse tempo, intimidade contigo, para que nós venhamos nos fortalecer, para que a quietude da nossa alma venha estar em paz contigo. Se a nossa alma estiver em paz contigo, Senhor, nós viremos a Tua glória. Então é isso que nós queremos, Senhor, estar em paz contigo, diante da Tua presença, da Tua graça e Te glorificando, porque jamais Tu nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Que nós possamos, Senhor, nesse período a qual muitos de nós queremos estar sozinhos, desenvolver relacionamento e intimidade contigo. Nos abençoa, Senhor. Nos ensina a ser homens e mulheres segundo o Teu coração. E que a Tua graça, Senhor, venha sobre as nossas vidas, nos abençoando, derramando da Tua graça, do Teu poder. Nos dá um dia de paz, nos dá um dia de vitória, nos dá um dia da certeza, da segurança que Tu és conosco. E isso, Senhor, nos basta. Isso nos basta. Se Tu és conosco, Senhor, isso nos basta, porque nós não dependemos de homem nem de pessoas. Nós dependemos unicamente do Senhor. Então que o Senhor possa estar conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Nos livra, Senhor, como Ele diz no Salmo 140, Ele diz, nos livra do veneno das áspides, nos livra, Senhor, das serpentes, dos escorpiões, das cobras, mas nos abençoa, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Nos lava com o Teu sangue, nos purifica nessa manhã e tira, Senhor, de nós todo medo, toda ansiedade, todo espírito de rejeição, de inclusão, Pai. Mas que nós possamos estar em paz contigo, porque somente a Tua graça nos basta. E se o Senhor é conosco, Pai, jamais seremos abandonados, jamais seremos rejeitados e jamais, Senhor, passaremos decepções e frustrações contigo. Nos abençoa, nos guarda e nos dá um dia de paz. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Que Deus abençoe a minha irmã Karina, o Ralf, a Beatriz Monteiro, a Helena Pina e os demais que eu já falei o nome. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Fique com Deus e que você que vai estar assistindo outro momento, que Deus abençoe você tão grandemente quanto que Ele tem nos abençoado. E até amanhã no Pão Diário. Pão Diário amanhã vai ser mais cedo, 6 horas da manhã, porque eu tenho jejum 7 da manhã. Mas fique em paz, Deus nos abençoe.